dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior, mais uma vez. Esse vídeo não estava programado para a gente fazer, mas em função da nossa live de domingo, e nós falamos sobre a eutanásia, surgiram algumas dúvidas sobre eutanásia, sobre fazer, sobre não fazer, sobre doação de órgãos, e eu também estou de acordo que a doação de órgãos é uma coisa muito importante e que a gente não pode perder de vista, né? Mas, então, só para a gente confirmar, surgiram algumas dúvidas no grupo, eu conversei com a minha esposa depois da live e ela também ficou com alguma dúvida, então eu resolvi fazer esse complemento para que a gente possa sanar algumas dúvidas, sanar algumas eventuais dificuldades que possam surgir na cabeça de vocês, né? Então, para a gente tirar essa dúvida. Então, como a gente falou, a eutanásia deve ser evitada sim, a qualquer custo, e a gente não vai fazer. É importante a gente lembrar, os convênios médicos, os hospitais, sempre querem, quando há morte encefálica, que a gente desista do nosso paciente ou do nosso amigo. E por que eles querem que desista? Porque é custo para o convênio de uma coisa que dificilmente ou praticamente impossível de se reverter, e também os hospitais querem o seu leito livre para colocar novas pessoas naquele leito e para poder ganhar mais. Então, é sempre essa briga financeira, econômica, é que vai levar eles nos induzirem a gente aceitar, quando há uma morte encefálica, um coma vegetativo, que a gente encerre. E falando dos órgãos, para complementar a informação, eu fui procurar aqui e a gente então verificou que é o seguinte, ó, quando você vai fazer um transplante cardíaco, a gente pode sim esperar a pessoa desencarnar naturalmente, não precisamos ter a morte encefálica para poder eventualmente tirar os órgãos, porque ninguém vai abrir a pessoa ainda viva, né? Todo mundo vai esperar desligar os equipamentos, esperar que a pessoa tenha aquele último suspiro, a última respiração, para depois levar a pessoa para uma sala de cirurgia para poder fazer a retirada dos órgãos, né? Para que isso possa ser aproveitado depois. Então, tanto faz você ter a morte encefálica e desligar os aparelhos, ou esperar que a pessoa desencarne naturalmente. E aí, quando ela desencarnar naturalmente, e nós temos, por causa do coração, ó, até de 2 a 4 horas para ser retirado o coração, para ele poder ser aproveitado, né? No caso de pulmão, até 4 horas para ser reimplantado. E outros órgãos, como córnea, até 6 horas. Fígado, nós temos de 6 a 12 horas. Então não há aquela desespero, não precisa ter a morte encefálica, como alguns falaram na live de domingo, que, então como faz? Perde o transplante? Não, não vai perder nada, o transplante vai ser feito do mesmo jeito. Ou com a morte encefálica e a gente desligando os aparelhos, só vamos dizer que, entre aspas, facilitaria a vida do hospital, porque eles vão fazer um negócio mais programado. E caso contrário, não. Se a gente está fazendo acompanhamento do paciente, o paciente desencarnou, a gente vai avisar o hospital, estando no hospital, se estiver em casa, a gente vai avisar as equipes, já deixamos mais ou menos de prontidão, que aquela pessoa é doadora e a gente vai poder aproveitar aqueles órgãos. Então, temos prazo, temos tempo, temos horários disponíveis, né? Horas disponíveis, né? 4 horas para que o coração possa ser retirado, é um tempo bastante grande, né? A gente não mora em nenhum interior, nenhum subúrbio onde seja tudo difícil. 4 horas é muito tempo para que a gente possa solicitar a retirada desses órgãos das pessoas, né? Então, é muito legal que a gente tenha isso na consciência, né? A gente não vai cometer eutanásia,
vamos esperar a pessoa desencarnar e, se for o caso, nós vamos indicar aquela pessoa para que ela possa fazer a doação e seja recolhido os órgãos ou em casa ou no hospital. Outra coisa que é muito importante a gente sempre lembrar, e se for o nosso caso, a gente também se preparar. Quando a gente vai ser doador de órgãos e vai fazer uma doação de órgãos, é importante que a gente se prepare emocionalmente. Do mesmo modo que quando você vai fazer a queima do corpo físico, vai fazer a incineração do corpo físico, a cremação do corpo físico, se normalmente a doutrina diz que nós temos que ter 72 horas entre o desencarne e a cremação, que é o tempo que o crematório aguarda, segundo o que eles falam, para fazer a cremação do corpo físico, no caso de doação de órgãos é a mesma coisa, só que não temos as 72 horas. Então, o corpo recém-desencarnado, os médicos vão cortar sem anestesia, sem nada, porque o corpo está morto, inerte ali, do ponto de vista físico, e a pessoa que é doadora de órgãos, então, se não estiver preparada emocionalmente, vai sentir as dores do corte. Então, a gente que é doador, que quer fazer a doação, tem que estar preparado para essa doação. Não é simplesmente, eu vou fazer, tá bom, depois desencarnou, o corpo está ali, a pessoa vai e corta o seu corpo, e você vai sentir todas aquelas dores de ser, entre aspas, retalhado. Então, temos que nos preparar. Como nos prepararmos para nos desligarmos da nossa casa, da nossa família, do nosso computador, do nosso carro, dos nossos bens. Do nosso corpo, temos que nos preparar se formos, de fato, doador de órgãos. Então, isso que eu queria complementar com vocês. Acho que é importante isso. Então, conforme até documento da Federação Espírita de setembro deste ano, né, eutanásia, não, em hipótese nenhuma. Mas isso não impede, como foi questionado, que a gente vá fazer a doação de órgãos. Doação de órgãos, sim, vai ser feita. De acordo com as pesquisas que a gente fez aqui no Google, temos várias horas para que a gente possa, então, fazer essa doação de órgãos. Cada órgão tem o seu tempo e a gente tem, por exemplo, rins, 48 horas a gente tem disponibilidade para fazer a doação. O coração é que é o mais apertado, né? De 2 a 4 horas para ser retirado. Mas, sem dúvida que dá para fazer. Não precisamos ter o paciente com morte encefálica e a gente desligar. Isso é só mais cômodo para o médico, para a equipe médica que vai fazer a retirada dos órgãos, né? Para os parentes vai ser sofrido e a gente sabe que não deve fazer. Tá bom, gente? Então era esse adendo que eu queria fazer a live nossa de domingo, pelas dúvidas que surgiram, e até minha esposa ficou em dúvida também, por isso que eu achei legal fazer esse complemento. Sei que o horário é meio, não é bem apropriado, né? Mas as pessoas que não puderam me acompanhar aqui ao vivo poderão ver o vídeo completo daqui a pouco, que ele já vai estar disponível. Então, então fica fácil de a gente fazer, né? A Elka lembra aqui, no caso da cremação, também temos que nos preparar. Sim, acontece que se for respeitado as 72 horas, teoricamente o nosso corpo já vai estar desligado. Então, nós não temos que nos preocupar muito com isso, né? Ainda mais gente que é espírita, a gente sabe que está preparado, está fazendo um trabalho legal, tem chance até de a gente desencarnar e ser resgatado, nós não vamos ter esse tipo de problema, né? Agora, no caso da doação de órgãos, você vai ser cortado imediatamente após o seu desencarne. Então, a gente tem que estar muito preparado emocionalmente para a gente não sentir essa dor, né? Do corte. Se a gente tiver, a Kátia lembra aqui, que a fila de transplante é única. Perfeito, a fila de transplante é única. Mas depende do hospital que a gente estiver ou que a gente desencarnar, se formos doadores,
naquele hospital que vão tirar os órgãos, e aí vai ser levado para o hospital que vai fazer o transplante, vai ser respeitada a fila única e assim por diante. Mas eu estou mais preocupado em que gente falou na live, pô, então por causa, não vamos desligar a pessoa quando tem a morte cerebral, não vamos fazer o transplante? Não vai doar os órgãos? Não. Doa os órgãos do mesmo jeito, ou a pessoa desencarnando porque foi desligado o aparelho, ou a pessoa desencarnando quando chegou o momento dela desencarnar. Ninguém vai ficar preocupado. Como eu falei no começo, o pessoal que chegou agora até não pegou, né? Temos que tomar cuidado com as pressões dos médicos e dos hospitais, né? Os convênios querem desligar logo os equipamentos, porque enquanto a pessoa estiver ali no hospital respirando, o convênio está gastando dinheiro e o hospital está com uma sala de UTI, uma cama de UTI, como queiram chamar, ocupada por uma pessoa que possa vir com mais saúde. Então, o interesse deles é desligar logo aqueles que estão com morte encefálica ou com coma vegetativo, para que eles possam, entre aspas, né, se livrar daquela pessoa e daquele custo rapidinho e colocar novas pessoas ali, né? Teve um caso, até acho que foi no Paraná, se eu não me engano, que médica e enfermeiros desligaram equipamentos de muitas pacientes que estavam em coma, né? Em situação já, vamos dizer assim, bastante avançada para o desencarne, e desligaram porque eles precisavam das camas de UTI, dos quartos, para poder reutilizá-los, né? Então, é importante que a gente tenha isso na cabeça. Não vamos sofrer pressões quando for o nosso caso. Vamos ficar atentos para isso, porque eu entendo, pelo menos, né, e a literatura tem nos mostrado de que os nossos queridos, e nós também podemos estar nessa situação em breve, vão precisar de cumprir todo o seu karma, cumprir o seu karma até o fim. Então, vamos respeitar e vamos deixar. Senão também a gente corre o risco de chegar lá em cima acusado de assassinato, que não vai ser uma coisa muito agradável para nós, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. E à noite a gente tem encontro marcado para continuar o nosso estudo do livro. Canal YouTube Clóvis Badaró. Nós estamos lá fazendo o estudo do livro nos domínios da mediunidade para quem quiser nos acompanhar. Um beijo, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.